Bem-vindos ao Além da Matéria Cast. Eu sou Pamela Borges. E eu, Arnaldo Borges. E toda segunda-feira às 5 da manhã compartilharemos com vocês o nosso Evangelho no Lar. Acreditamos que a oração e o estudo do Evangelho levam luz e paz a muitas vidas. Vamos juntos sempre além da matéria. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao nosso Evangelho no Lar. Vamos respirar profundamente, acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente. Vamos agora nos desligar das preocupações do dia a dia, de todos os ruídos do mundo exterior. Vamos elevar o nosso pensamento além da matéria, para que o plano espiritual nos envolva em paz e luz. Vamos agradecer o nosso mentor espiritual, o nosso amigo fiel que está conosco desde o nosso nascimento. Ele está aí sempre nos intuindo, nos amparando e nos levando sempre para o caminho da nossa reforma íntima. Que Ele nos inspire sempre a manter o nosso coração equilibrado e confiante, para podermos aprender com amor e servir sempre com muita humildade. Vamos agradecer as equipes de limpeza, vamos agradecer as equipes de segurança. Essas equipes limpam nossa casa, deixam a nossa família segura. Vamos agradecer as fraternidades, a fraternidade do Trevo de Razim, a fraternidade dos discípulos de Jesus, do comandante Edgar Amon, a fraternidade dos humildes, do doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Com a prece, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, vamos saudar Ismael, que é representante de Jesus nas terras brasileiras. Ismael que guarda o nosso Brasil, que é destinado a ser a pátria do Evangelho, coração do mundo. Vamos assim saudando a Maria de Nazaré, nossa mãe, que com seu manto de luz sagrado abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, nos leva sempre à presença do nosso Mestre Jesus, que é o nosso exemplo de humildade, o nosso exemplo de amor, que possamos seguir sempre os seus caminhos com fé, mesmo diante dos obstáculos da vida. Vamos saudar o nosso Pai maior, o nosso Pai Criador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora vamos à nossa mensagem do dia. Mais vale ser enganado que enganar. No trato da vida, porquanto as almas enganadas detonam alma simples e sincera, compreendendo-se que os enganadores andarão embrulhados na sombra, a que se empenham toda vez que procurem enevoar a estrada dos semelhantes. Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Paz e Renovação. E agora, vamos à leitura do nosso Evangelho. Estamos no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Estamos no ponto 28. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apresentando-lhe o fim? Quem, pois, vós daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões?
Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar como razão como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele de maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões de agonia e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento, abrandai últimos sofrimentos quando esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Agora vamos aos comentários. É permitido apressar o fim? Às vezes a gente vê alguém que a gente ama, assim, passando por uma dificuldade, passando por um sofrimento, até mesmo no momento final da vida. Uma pessoa que está no hospital, que está em casa, a gente vê naquela dor e automaticamente a gente pensa, oh meu Deus, para que tanto sofrimento? Hoje muitos de nós ainda pensam, Senhor, não é melhor levar? Deixa a pessoa desencarnar, está sofrendo tanto. Essa passagem nos lembra que aquele instante final, aquele momento finalzinho é um momento sagrado, é um momento que pertence à alma. E isso faz lembrar o quanto Jesus é misericordioso, o quanto Deus é maravilhoso. Cada um precisa passar por todo o seu processo. E isso também inclui esses momentos finais da vida, ou até mesmo no meio da vida, uma doença, algo que deixa a pessoa bem debilitada. E quando a gente acompanha essa dor, esse sofrimento, sendo uma pessoa que a gente ama, a gente sofre junto. E muitas vezes nos perguntamos e questionamos ao Pai, por que, Senhor, essa pessoa está sofrendo tanto? E aí a gente precisa lembrar de quando Jesus disse a Deus, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nesse momento, Jesus nos mostra que sempre existe, ou melhor, a todo momento existe uma hora certa, um tempo certo, que só pertence a Deus. E a gente precisa entender isso e deixar que as coisas aconteçam como Deus quer. É isso mesmo, o tempo pertence a Deus. E esse momento, por mais doloroso que pareça ser, pode ser exatamente o último passo de um espírito que está se libertando, se desligando de antigas dores, de pesos que nós não vemos. Às vezes, essa dor é a última página de um livro, de um capítulo difícil da sua vida. E se a gente fecha o livro antes do tempo, o espírito perde justamente a parte que cura. Jesus também dizia, o que eu faço agora, tu não compreendes, mas compreenderás depois. Isso se aplica muito bem a esses instantes finais. No fundo, o que mais consola é saber que a vida não está nas nossas mãos, mas sim na mão do Pai Criador. A gente não decide nada, nem a hora da partida, nem como vai ser, mas a gente pode decidir acompanhar esse momento ao lado da pessoa, com carinho, com o coração aberto, com paz, a alma que está indo sente e vai muito mais leve. É como se disséssemos em silêncio, vai em paz, nós estamos aqui com você. E essa presença amorosa, meu irmão, minha irmã, vale muito mais do que qualquer gesto. Agora vamos às nossas vibrações. Vamos nos conectar com o amor que temos dentro dos nossos corações. E vamos fazer o ato de caridade, de vibrar pelo nosso planeta, vamos vibrar pelos nossos governantes, vamos enviar energias de amor e luz em vibração para todos os nossos irmãos que se encontram em situação de rua, para as crianças desabrigadas, os idosos desabrigados. Vamos enviar energias de amor para os nossos irmãos que se encontram em presídios, delegacias, e todos aqueles nossos irmãos que também se encontram em cárcere mental, psicológico, emocional. Vamos enviar energia de luz para a nossa família, para todos os nossos parentes, para os nossos colegas de trabalho.
Pedimos permissão à espiritualidade para vibrar por nós mesmos. Vamos imaginar Jesus nos abençoando, uma luz rosa caindo sobre as nossas cabeças. E Jesus entra na nossa casa e abençoa cada um dos nossos cômodos. Vamos enviar energia de amor e luz para os nossos pets. E agradecemos a espiritualidade amiga por mais um Evangelho no Lar, rendendo graças a Deus, graças a Jesus. Se esse episódio fez sentido para você, não se esqueça de curtir e compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo, Além da Matéria Cast. Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor.